Oi, gente, tudo bom? Olha eu de novo aqui, né? Vamos para a última parte da eletrostática, tá? Que é a parte de capacitor. Na realidade, o capacitor, ele não tá caindo muito, né, no Enem e na universidade, nas universidades, tá? Nas provas de vestibulares, né? O que tá caindo eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? Bom, o que é um capacitor? Um capacitor nada mais é que duas placas paralelas, tá? Carregadas. Então a gente tinha visto lá a parte, né, de campo elétrico uniforme. Essas duas placas paralelas carregadas, tá? Se tiver a mesma quantidade de carga, né, de um lado e de outro, que acontece, tá? No meio dessas duas cargas aqui, vai ser gerado um campo elétrico uniforme, né? Então a gente já sabe que o campo elétrico ele sai do positivo e entra no negativo. Então ele está dirigido, ó, dessa maneira aqui, né? Então aqui eu tenho o meu campo elétrico uniforme, tá? Sai do positivo e entra no negativo. Então eu tenho essas duas placas paralelas e vai gerar um campo elétrico uniforme, tá? Quando eu coloco um dielétrico no meio dessas placas paralelas, um dielétrico é um isolante elétrico, tá? Então, quando eu tenho um dielétrico no meio dessas duas placas aqui paralelas, né? E eu submeto essas duas placas paralelas a uma diferença de potencial, que é o que tem aqui, né? Eu tenho uma diferença de potencial, tenho uma tensão aqui, tá? Essas placas, esse sistema aqui, ele vira um capacitor, ele é um capacitor, tá? Então um capacitor nada mais é que são duas placas paralelas, né, um capacitor plano, tá? Duas placas paralelas com um dielétrico no meio. Esse dielétrico, ele é um isolante elétrico, certo? Bom, todo isolante elétrico, ele tem a capacidade de se tornar um condutor. A gente já viu lá na aula passada sobre rigidez dielétrica, né? E o poder das pontas, tá? Então dá uma passadinha lá naquele vídeo que vocês vão entender. Um dielétrico, então, é um isolante elétrico, né? Não é um condutor, mas ele pode virar um condutor e ele vai virar um condutor, tá? Por quê? Porque ele vai, o campo elétrico aqui gerado, né, submetido a essa tensão, vai fazer com que passe, né, os elétrons de um lado para o outro e esse capacitor ele vai descarregar a sua carga elétrica, certo? Para que serve um capacitor? Um capacitor, ele tem a função de armazenar energia, né? Então ele vai armazenar energia para quê? Para que aquela energia seja emitida num curto espaço de tempo. Exemplo, o flash, né? O flash é o melhor exemplo, eu acho, de capacitor que a gente pode ter, né? O que acontece? Dentro do telefone celular, dentro da câmera fotográfica, né, a gente tem esse dispositivo, esse capacitor. É um dispositivo, né? É um material, um material eletrônico, um dispositivo eletrônico. E esse capacitor, ele vai carregar, né? Devido à pilha, à bateria, né? A tomada, enfim. Ele vai ficar carregado, certo? E ele vai ficar carregado pronto para descarregar. Quando a gente ativa o flash, ele descarrega numa fração de tempo muito pequena. Depois ele carrega novamente, né? Por causa da bateria, da pilha que está ali dentro, né? Então ele vai ter essa função, tá? De armazenar uma energia para ser ejetada essa energia, né? Num curto espaço de tempo, certo? Bom, o capacitor ele é muito importante, né? Em todos os dispositivos eletrônicos praticamente tem a presença desse capacitor, tá? Porque além dele armazenar energia, ele também serve como um instrumento de segurança do material do equipamento eletrônico, né? Ele é um meio de segurança daquele equipamento eletrônico. Por quê? Porque ele tem a função também de filtragem, tá? De oscilações de tensão, né? Então, nas subestações de energia, por exemplo, a gente tem grandes capacitores porque ela está sujeita a grandes oscilações de diferença de potencial, de tensão, né? Então, esse capacitor ele tem a função de uniformizar, de filtrar, né,
essa oscilação, né? E aí evitando aí supostos danos ao material eletrônico, certo? Bom, no capacitor então, como ele tem a função de armazenar carga elétrica, né? Ele tem um negócio, né, entre aspas, chamado capacitância. O que é a capacitância de um capacitor? É dado pela permissividade do meio, tá? Essa permissividade do meio, vocês trabalham com ela, mas implícito lá naquele K0, né, das equações, tá? Então, eu tenho a permissividade do meio, né, vezes a área, tá? A área da placa, né? Porque agora eu tenho uma placa, que são duas placas paralelas, né? Então, tipo, eu tenho duas placas mesmo. Então, uma placa, ela tem, né, um plano, né? Aqui, eu tenho uma área, né? Então, essa placa que é a área dessa placa, certo? Dividido pela distância entre essas duas placas aqui, tá? Então, isso aqui é a capacitância. Mas a capacitância, né, ela pode ser calculada através da carga elétrica dividida pela tensão, né? Então, isso aqui, ó, é a minha tensão aplicada, tá? É o meu potencial lá da eletrostática, né? Então, é a tensão que está aplicada, certo? Bom, aí com essa equação aqui eu consigo descobrir o quê? Eu consigo descobrir qual é a carga armazenada no capacitor, né? Então, daqui, ó, eu tiro que a carga armazenada no capacitor vai ser a capacitância vezes essa tensão, tá? Lembrando aqui, né, agora eu tenho a unidade de capacitância, tá? A unidade de capacitância ela é dada em farad, né? Então, a unidade, né, de capacitância é o farad, que é um F maiúsculo, certo? Normalmente ela vai estar nos submúltiplos, né? Que é o microfarad, o nanofarad, tá? Milifarad. Normalmente é o microfarad que a gente mais utiliza, certo? Então é isso, né? Do capacitor, tá? Qualquer dúvida vocês escrevam aqui embaixo, né? Ou entrem em contato comigo, tá bom?